as virtudes e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro e reto. Primeiro, o que significa ser íntegro? Andar em integridade. Uma pessoa íntegra é aquela que fala de um assunto, conta um fato, um acontecimento, uma só vez. Por quê, pastor? Porque sempre que envolve mentiras, as pessoas que têm esse hábito, elas têm que viver repetindo o que ela falou, porque nunca se confirma o que ela disse. Quem está entendendo? Ser íntegro é ter uma personalidade, não duas, três. Quando está na igreja, quando está fora, quando está num local de festa, quando está na rua, quando está no trabalho, ela vai mudando o seu jeito de ser, sua forma de agir. Ela deixa se influenciar pelos outros, pelas pessoas. Se ela vê alguém falando palavrão, ela fala, mas não porque ela tem o hábito de falar, é porque ela se influencia ou se deixa influenciar pelo que os outros estão fazendo. Se ela vê alguém mentindo, ela também começa a adquirir o hábito da mentira. São pessoas, quando a pessoa não é íntegra, ela deixa se moldar pelos outros. Ela deixa as influências más. Engraçado que as coisas boas dificilmente ela adere, não é verdade? Mas o que não presta, ela pega com facilidade. E muitas vezes não é nem da sua índole aquilo, porque ela não aprendeu aquilo em casa, ela foi até bem educada, teve uma boa educação, só que vai crescendo, vai passando o tempo, e ela deixa se influenciar pelos outros. Mas o homem que é íntegro, ele tem caráter, ele não se deixa levar, ele tem palavra para com os outros e para com Deus, porque o próprio Deus, ele diz: se você diz que ama teu irmão, que você ama teu irmão, que você vê, mas o engana, o passa para trás, o julga, o condena, como é que você pode dizer que ama a Deus, se você não vê? Não vê, não está vendo. Se o que você vê, você trata mal, imagina quem você não vê. Por isso que Jesus diz: o que você fizer a um destes meus pequeninos, a mim o fizerdes. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, o que você fizer para o seu semelhante, você também faria para quem? Para Deus. Não, faria não, pastor. Bom, é o que está escrito na Bíblia. Então, se a pessoa, ela engana o seu irmão, quando ela fala algo, ela não cumpre, ela não tem o hábito de honrar os compromissos com os outros, ela não tem o hábito de pagar as suas contas, então também ela vai ser assim com quem? Com Deus. Porque foi Jesus quem disse: como você tratar um dos meus pequeninos, você vai me tratar. Está vendo a importância de você ser íntegro aonde você trabalha? Pastor, mas você não precisa falar sobre isso, porque isso vem de berço. Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Só que você não pode esquecer que existe o diabo. O diabo é um mau caráter. E quando a pessoa,
ela teve uma boa educação. Quando a pessoa ela foi bem instruída, mas ela acaba sendo dominada por um mal, então, mesmo que ela aprendeu o caminho da dignidade, da integridade, ela se torna uma pessoa o quê? Mau caráter, porque o diabo é mau caráter. Jesus disse que ele é mentiroso, que ele é mau caráter, que ele peca desde a criação da humanidade. Eu tive uma boa educação com os meus pais, nunca tive maus exemplos dentro de casa, mas teve uma fase na minha vida que eu me tornei um mau caráter. Eu não via meu pai fazendo coisas que eu fiz. Por quê? Porque nessa fase da minha vida, quem se apoderou da minha vida? O diabo. Ele se apoderou dos meus pensamentos. Eu saí pelo mundo e ele dominou a minha vida. É como se a pessoa ficasse cega. Tudo que ela aprendeu que é certo ou errado, cai no esquecimento. Por que Jó era íntegro, pastor? Não é porque ele teve uma boa educação, não é porque os pais dele lhe ensinaram isso. Ele era um homem íntegro porque ele permanecia na presença de Deus. Quem está me entendendo? É por isso que nós vemos tantas pessoas boas que você nunca imaginava que faria tal coisa, de repente fazendo, se destruindo. Por quê? Porque o mal entrou ali, deu uma brecha, e o mal foi lá e colocou os desejos dele. Então, como que eu vou ser íntegro em todos os momentos da minha vida, pastor? Quando você entender que precisa permanecer na presença de Deus em todos os momentos. Dentro da igreja, dentro de casa, no seu trabalho, na rua, quando você estiver cercado de ímpios. Amém? Amém. Fala amém, pelo menos, me ajuda aí, meus irmãos. Senão eu penso que vocês estão pensando em outra coisa. Amém? Quem está entendendo? Me ajuda aí. Então ser íntegro é isso. É você andar, sabe, numa direção. Lembra que Deus falou para Josué: ô Josué, você quer tomar posse da terra prometida? O que é a terra prometida trazendo para nós? A salvação. Você quer entrar na terra prometida, Josué? Então, guarda o livro da lei, medita nele todos os dias da sua vida, de dia e de noite. Deles não te desvie, nem para a direita, ou seja, você precisa ser íntegro. No caminho vão aparecer um monte de coisas para você virar para cá, para você virar para lá. Aí ele termina, íntegro e reto. Não está escrito? Ele era íntegro e reto, ou seja, ele tinha a sua fé bem definida. Eu quero isso aqui para mim. Não importa se o outro vai chegar e vai dizer assim: mas olha, Mário, tem isso aqui que é melhor. Mas tem aquilo ali que é melhor. Mas você tem aquele outro lá que é melhor ainda. Se eu estiver alimentado, eu não vou desejar os pratos que o mundo me oferecer. Você já sentiu fome? Muita fome já? Da barriga ficar roncando? Quem já? Todo mundo, claro. Nessa hora, você come, fala aí, qualquer coisa, feijão com pão, pão com banha, coalhada, canjica, rabada, buchada, porque você está o quê? Com fome, com cebola, sem cebola. Agora, se você estiver alimentado, você escolhe. Você pode até olhar e dizer assim: olha, muito obrigado, eu já estou satisfeito. É assim que funciona na sua vida espiritual. Tem pessoas que vivem abraçando os restos que o diabo oferece, porque estão famintas das coisas de Deus.
não se alimenta das coisas de Deus. Então ele vai te apresentar qualquer coisa que ele apresentar, mesmo sabendo que é momentâneo, que vai durar só um pouquinho, a pessoa vai lá e abraça. Mas quando você começa a se alimentar, buscar a Deus, orar, fazer o seu propósito de jejum, ler a Bíblia, se você estiver alimentado, você se dá o luxo de olhar para uma picanha, aquela gordurinha assim, grelhadinha, e você olhar e dizer assim, ó, muito obrigado, eu estou satisfeito, porque eu acabei de comer. Depois de íntegro e reto está o quê? Temente a Deus. Eu diria que o temor a Deus tem que estar no topo de um cristão que quer alcançar a salvação eterna, que quer viver num mundo podre como nós vivemos e ter comunhão com Deus. Só uma coisa impede a pessoa de não pecar: saber que vai para o inferno? Não, isso pode impedir uma vez, duas, até três, até quatro, pode impedir algumas vezes, pode impedir por um tempo, mas não vai impedir para sempre. Saber que está errado também não impede, porque quantos que mesmo sabendo que está errado, vai lá e faz? Ter medo que os outros possam descobrir? Também não, porque chega uma hora que a pessoa diz assim, quer saber? Quem manda na minha vida sou eu, não tenho nada com os outros, vou lá e vou fazer. Só tem uma coisa que impede a pessoa de pecar: o temor a Deus. Porque o temor a Deus não é medo de Deus, é respeito. Quando José não se vingou dos irmãos, não quis a morte dos irmãos que jogaram ele numa cisterna, depois foi vendido para ser escravo, não caiu com a mulher de Potifar, ele disse assim, não vou fazer isso, porque eu respeito o meu Senhor. A pessoa que vive no pecado, das duas uma: ou ela nunca teve temor a Deus, ou ela teve e perdeu. Porque na hora que ela peca, está provado, ou ela nunca teve esse temor a Deus, ou ela perdeu esse temor a Deus. Porque o temor não deixa a pessoa fazer, a não ser que seja um pecado inconsciente. Porque pecar, todo mundo peca. Mas um pecado inconsciente, tudo bem, depois você vai, puxa, não era para ter falado isso, não era para ter agido assim. E o próprio temor faz a pessoa logo cair em si, despertar, não, pera, meu Deus, me perdoa, está amarrado, não aceito isso, puxa vida, e já vem o arrependimento, que o temor logo traz o arrependimento, que ela sabe que entristeceu a Deus. Agora, se é consciente, e ela vê ali a cilada, ela vê ali a armadilha, ainda que queira, ainda que esteja a carne tremendo, ainda que esteja desejando, ainda que seja aos 47 minutos do segundo tempo, ela vai virar e vai dizer assim, não! Porque o temor a Deus, puxa, isso aqui é muito legal. O temor a Deus faz você sentir o nojo do pecado antes de você cometê-lo. E o remorso faz você sentir nojo de você depois que você cometeu. Ele tinha temor a Deus. E é o que diz aí? A última: se desviava do mal. Por que ele desviava do mal? Porque o mal vinha sobre ele, mas ele não queria. O mal vai vir, o mal nunca vai, ele sabe onde você está, ele sabe qual é o teu caminho, ele sabe quais são os seus desejos, porque ele te observa, ele lê suas mensagens, antes da mensagem chegar, ele já leu.
Ele sabe de todas as coisas que nós fazemos. Ele vai observando, ele vai te conhecendo, ele vai ganhando você. Ele vai querer descobrir onde é o teu ponto fraco, para onde você está olhando, o que você está buscando, o que você está querendo. Ele não consegue ler aqui, mas ele observa. Está olhando para onde? Está vendo o quê? Está buscando o quê? Ele vai te oferecer o prato, mas você tem que dar-lhe um tapa debaixo do prato, é ou não é? E jogar na cara dele. E dizer, não, Satanás, obrigado, eu já estou, mas você está satisfeito?